família, um projeto de Deus. É um campo vasto para explorar vários ensinos relacionados à família. E o texto que o pastor leu aqui nesta noite, o Salmo 128, até mostrei para ele aqui no meu caderninho de anotações, que foi o texto que eu escolhi de entrada para este assunto, família. E quero dizer, antes de nós entrarmos na palavra em si, que hoje, nos nossos dias, irmãos, existe uma dificuldade muito grande de nós expressarmos uma ideia, uma teoria, porque tudo vira polêmica. Tudo. O ser humano chegou num nível que a exclusividade parece que é só dele. Ele sempre está certo, ele sempre está correto. E hoje, para se ensinar, está muito difícil. Os irmãos vão constatar isso nas escolas, nas faculdades. Não se tem mais um respeito e uma gratidão por um mestre de ensino. As pessoas tomaram um destino muito estranho e errôneo por viver debaixo de um sistema que, infelizmente, neste século XXI, está procurando derrubar a origem digna da família. O diabo, ele está usando armas que nós precisamos ficar muito vigilantes, porque eu sou de uma época que o diabo confrontava com os crentes, e estou vivendo uma época que o diabo não confronta mais os crentes. Quem é das mais antigas sabe o que eu estou dizendo, Chegava num culto como este, se pregava a palavra, o poder de Deus manifestava, o diabo não resistia, manifestava e era repreendido e era expulso em nome de Jesus. Não que hoje deixou de ter a graça e a unção, é que ele está tão melindroso, tão sutil, que muitas das vezes ele entra, assiste o culto e vai embora, mas ele joga sempre uma semente. E nós, como servos e igreja do Senhor Jesus, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a igreja, ela é composta da família, a nação, ela é composta da família, e a família é um bem precioso para Deus, porque quando olhamos no livro de Gênesis, nós vamos entender que Deus criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. E disse Deus, e as coisas foram acontecendo conforme a sua vontade, conforme o seu projeto. Mas quando chegou no homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus então, ele soprou na narina daquele boneco feito de barro, dando-lhe a ele o fôlego de vida, o espírito vivente. Então eu entendo, irmãos, que de tudo que Deus fez, diz o livro de Gênesis, no livro de Gênesis, que quando Deus fez todas as coisas, ele viu que era bom e abençoou. Mas na minha concepção, a primazia, a graça da construção de Deus, da feitura de Deus, é o ser humano. Porque foi a única coisa que ele fez, dizendo: conforme a nossa imagem e semelhança. Mas o diabo, na sua astúcia, os irmãos conhecem a história do Éden, Eva e Adão. Ele entendeu isso,
E procurou agora o que? Fazer o que? Distanciar a criação do seu Criador. Então, desde o início da história, ele arrumam meios para afastar o homem de Deus. Como ele enganou Eva enganou o homem, e ambos pecaram contra Deus. Mas na presciência divina, nada pega Deus desprevenido. Por quê? Porque todas as coisas que acontecem, Deus sabe, e todas que vão acontecer, Deus sabe. Estão tudo dentro da sua permissão. Coisas que vão acontecer porque Ele vai fazer acontecer, coisas que vão acontecer porque Ele está permitindo que aconteça. Então nada surpreende Deus. A circunstância da vida surpreende a mim e a você, mas a Deus não. Então a questão de nós hoje sermos uma família que temos o conhecimento da verdade, irmãos, nós precisamos em primeiro lugar entender que a minha família, que a tua família é algo precioso para Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso, guardar no nosso coração, zelar, lutar pela nossa família, porque o que o sistema quer é derrubar os princípios moral que a família aprendeu através do amor e da graça de Deus. Então, quando o pastor aqui lê Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, ele fala sobre isso. Nós vivemos dias, irmãos, que o homem, o ser humano, ele perdeu o medo do perigo, da morte e o temor a Deus. O ser humano faz coisas que ficamos assustados, porque não estão mais valorizando a vida conforme ela deve ser valorizada. Não estão preservando mais a vida como ela precisa ser preservada. Porque a vida não é nossa, irmãos, é um dom de Deus. E se eu não valorizar a vida que Ele me deu, eu não estou sendo grato a Ele. Porque em 1956, no dia 31 de outubro, Ele escolheu eu, Marco Antônio Teofilo, e colocou sobre mim a vida, e me trouxe a este mundo para que eu me tornasse algo que testificasse da grandeza e do amor dele. Mas porque eu tenho uma vida que testifica aquilo que Deus é para mim e para minha família. Então nós precisamos reaver alguns valores, e um deles é esse temor a Deus. Irmãos, eu fico muito chocado, por isso que eu digo, irmãos, que a liturgia do culto é uma coisa muito importante. E tem coisa do culto que é para a igreja, não é para o mundo. Porque depois que surgiu a internet, esse tal de celular, o que estão jogando coisas que acontecem dentro da igreja e que jogam na internet para o mundo ver. Porque na verdade o interesse de tudo isso, irmãos, é ganhar visualizações e seguidores. Entendeu? E está gerando muitos escândalos. Irmãos, é admissível. Eu abri um canal no YouTube e está lá um cidadão ensinando a falar em línguas. E nós estamos aqui assistindo, dando visualização, e temos até que dar um joinha. As coisas de Deus não caminham por este lado, irmãos. O que o Senhor ordenou que ficasse em Jerusalém,
firmado no objetivo de receber algo extraordinário que Deus daria para aqueles que serviam ao Senhor. Então os dons espirituais não se negociam, não se compra e não se vende. Então nós como igreja, nós precisamos lutar para esses valores. Porque quantas famílias estão sendo destruídas hoje na terra por falta do temor a Deus. Deus fez o homem do barro e viu que o homem estava só e precisava de alguém. Capítulo 2 de Gênesis. Então, da costela do homem, ele tirou uma parte e fez a mulher. O que eu entendo aqui, que a mulher não é a cabeça do homem, e muito menos os pés. É a companheira. Aquela que está do lado. Ambos andam juntos. A Bíblia diz que torna-se uma só carne. O primeiro casamento foi Deus quem realizou, trazendo Eva para Adão e dizendo para que eles vivessem juntos e se multiplicassem. Porque quando há um homem e uma mulher junto é um casal, mas quando vem os filhos, torna-se uma família. E a Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus. Então nós precisamos entendermos que através da família, Deus agora, Ele age de uma forma de fazer o ser humano viver em união, com o sentimento de entender, de compreender, de amar, de sentir. E hoje nós vemos tantas pessoas aí, até esses dias eu falei com uma pessoa, falei, gente, o gato está conseguindo se relacionar com o cachorro, viver junto, que antigamente não se dava, e hoje se dão. E nós, seres humanos, não conseguimos mais viver juntos. Mas como fica a minha Bíblia e a tua Bíblia, sempre que Deus diz, olha, vocês vão se unir, homem e mulher, macho e fêmea, e se tornarão uma só carne, e multiplicarão. Lá em casa nós fizemos a conta exata, foi 2 e chegou em 4, paramos ali. Mas aí já veio mais 3 netos, então já aumentou mais um pouquinho. Mas é isso que Deus fez para povoar a terra, para viver uma vida de relacionamento íntimo, amável, carinhoso. Como que Deus ia provar o amor se Adão estiver sozinho? Ele ia amar o quê? A quem? Então Deus deu a ele a mulher, para que ele pudesse amar a mulher, viesse os filhos, para que ele amasse os filhos. E assim a comunidade vai crescendo e sentindo esse lado afetivo de amar o próximo. Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Mas se não partisse de um relacionamento familiar, o homem jamais iria entender o que é amor. Jamais. Mas então, por isso que Deus, na sua grande sabedoria, Daniel diz que Deus, ele é o dono do conhecimento e da sabedoria. Enquanto eu estou enxergando só aqui, Deus já está enxergando lá na frente. Enquanto eu estou analisando só aqui, Deus já analisou lá na frente.
Então hoje a igreja, ela tem a responsabilidade de orientar a família em andar no caminho digno, porque lá fora, irmãos, a coisa está brava. Em 2021, no mundo, foram 385 milhões de divórcios. No nosso país, para cada 24 casamentos, são 10 divórcios. E não é isso que a Bíblia prega, não é isso que Deus ensinou. O que a palavra diz? Que nós temos que viver junto até que a morte separe. Até que a morte separe. Agora imagine só se Deus resolvesse, irmãos. Aquilo que ajuntou Deus não separou o homem. Mas agora eu quero ter a minha vida do meu jeito, então você quer? Eu disse que não separa, então vai morrer. Mas ainda dá o grande amor de Deus para com as nossas vidas. E nós, a igreja do Senhor, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, é que tem que lutar contra esses males, porque o político não vai, o sistema não vai mudar, porque a tendência do diabo é fazer com que um sistema destrói a família, porque destruir a família destrói toda uma sociedade. Vocês podem entender que uma família que não tem princípios, que não tem educação, que não tem uma formação, a tendência dos filhos é seguir o mesmo ritmo. Mas nós, como conhecedores da palavra, o Senhor vem dizendo: ensina o menino no caminho em que deves andar. Então nós precisamos, irmãos, fazer isso. Porque você sabe qual é o erro de muitos pais? O erro de muitos pais é achar que é a igreja que vai educar o seu filho. Chega aqui na igreja, sobe o bichinho que deixa ele. Irmãos, quem não aprendeu a ter reverência vai crescer sem reverenciar. E tem aqueles pais ainda que se o obreiro, o diácono, a diaconisa pegar a criança e falar: olha, vai lá com a sua mãe, ou fazer alguma coisa, ele fica emburrado, vai brigar com o obreiro, vai brigar com o pastor, mas depois lá na frente você vai ver o que vai acontecer contigo. Porque nós, como os pais, nós temos que ensinar e corrigir. Mas antes de nós ensinarmos e corrigir, nós temos que ser um exemplo. Aqui não é assim, mas tem lugar que a gente vai, é um tal de levanta e anda no culto, que parece um mercado. Agora, se eu não paro dentro da igreja, na hora do culto, como é que as minhas filhas iam fazer a mesma coisa? Não vai, porque nós, os pais, somos o espelho dos nossos filhos. E não adianta eu querer cobrar das minhas filhas aquilo que eu nunca fiz, que eu nunca pratiquei. Não adianta. Então eu tenho que ser o exemplo. Eu, como pai, tenho que ser o exemplo, para que eles olhem para mim. A minha filha me mandou um cartão de aniversário: pai, olha, eu te amo, porque o Senhor tem sido um exemplo para mim. Isso é orgulho, isso é o ganho de um pai na terra. O ganho de um pai na terra não é ver o seu filho rico, famoso, não. É ver ele no caminho certo, é ver ele com bons princípios, é ver ele na presença de Deus, é ver ele amando o próximo, é ver ele honrando pai e mãe. A Bíblia diz que todo filho que honra pai e mãe, os seus dias serão prolongados na terra. Então a igreja, nós não precisamos, não podemos esperar nada de lá de fora para que a família melhore. Não podemos isso. O nosso objetivo é ensinar dentro da palavra
o que é uma família. Porque que Deus nos constituiu família. É nós que precisamos transmitir isso para as pessoas que adentram por aquelas portas. A mulher como companheira do marido. Esses tempos aí, a Silvia não estava comigo, eu vi uma cena tão linda, irmãos, e eu quero passar para vocês hoje. Eu vi uma cena tão linda, que aquilo me chamou a atenção, e até eu falei, meu Jesus, eu preciso ser crente novo. Nós vamos tocar em uma igreja, e aí chamaram o pastor para trazer ministrar a palavra, e quando ele foi ministrar a palavra, a esposa dele levantou a mão, ele aqui no púlpito, e ela ficou em pezinha aqui, na pregação todinha, com as mãos levantadas para o lado do esposo, orando por ele. O culto inteiro. Quando ele terminou de pregar, que ele fez o apelo, que as pessoas veio aqui para frente, ela foi atrás de todo mundo, estendeu as duas mãos e continuou orando. Isso é um casal, unidos no amor e na vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Está aí o pastor, alguns outros irmãos que pregam a palavra de Deus que estão aqui nesta noite. Você pensa que é fácil pregar? Pregar todo mundo quer. Mas os que trazem verdadeiramente a palavra conforme Deus quer, não é fácil não. A guerra é travada. E se não tiver alguém que intercede por nós, estamos perdidos. E você, pregador obreiro, que tem um cargo, que tem um ministério, a maior intercessora da sua vida é a sua esposa. Esposa, se você quer ver o seu marido ser bem sucedido no ministério que Deus confiou a ele, seja você primeiramente a intercessora do seu esposo, a conselheira do seu esposo, aquele ombro amigo. Não é o pastor dele que tem que dar primeiro, não, é você que tem que dar primeiro. Porque, irmãos, está muito fácil nós transportar as responsabilidades para as outras pessoas e ficarmos no bem mal. E não é assim que funciona. Então, irmãos, nesta noite, pelo amor de Deus, seja a intercessora número 1 do seu esposo. Ah, pastor, mas não tem mais não. Foi Deus que uniu. Se Deus uniu, vai dar certo. O que nós precisamos entender é que tem dia que vai ser bom, mas tem dia que não vai ser bom. Mas junto no entendimento, no amor, na cumplicidade, nós vamos vencer esse dia ruim. E de que forma? Com a ajuda de Deus, manuseado na palavra de Deus. Acho que foi na festividade que eu disse para as irmãs, tem crente que está tentando dentro da igreja, nunca leu a Bíblia inteira. Como é que vai vencer a circunstância dessa vida, irmãos? Como que vamos vencer as tentações? Que se Jesus, o próprio Filho de Deus, Mateus 4, pela palavra, foi que ele venceu o diabo. Agora, nós meros adoradores, se nós não tivermos munido na palavra, tendo conhecimento da palavra, porque na palavra está a vontade de Deus. Se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a vontade de Deus. Como que eu vou orientar o meu esposo? Como você vai orientar o seu esposo? Como que eu vou orientar a minha esposa sem ter discernimento, conhecimento da palavra de Deus? Porque não é o filósofo, não é uma frase de uma filosofia que vai fazer eu mudar de vida, que vai mudar o curso da minha história. Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós estarmos unidos na palavra de Deus, na Bíblia.
Infelizmente nós chegamos num estágio, irmãos, que nós gostamos só de ouvir, mas aquilo que nos apraz, mas não gostamos de ver. O país, o Brasil hoje, é um dos povos que menos lê na terra. E a palavra de Deus, sem conhecimento dela, nós não vamos conhecer a vontade de Deus, nós não vamos fazer a vontade de Deus, nós não vamos conseguir praticar o que é correto, o que é bom, o que é certo, mas com a palavra de Deus e com a ajuda dele, porque ele diz mesmo na sua palavra que ele se responsabiliza pela sua palavra. Então, se nós estivermos munidos nela, fica sossegado. A graça e a proteção de Deus vai cobrir a sua vida e vai te dar vitória. O apóstolo Paulo, ele também ensina aos maridos: amai a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Irmãos, o que a gente vê muitas das vezes é muitos maridos, porque quando ele era só um membro, né, andava de mão de braço dado com a esposa, com os filhos, tudo junto, caminhava, vinha para a igreja tudo junto. Agora, porque ele é um presbítero, ele vem na frente, a esposa atrás e os filhos mais atrás. Cadê a união da família? Irmão, sabe ele que ele é o protetor da sua família? Ele é o provedor e o protetor da sua família. Então não é porque ganhou um cargo, porque tem um ministério, ele vai desassociar a família do seu ministério. Não, não é assim que funciona. Um obreiro, ele só é bom quando ele está bem com a sua família. Não adianta chutar o balde lá em casa e depois falar, fica tudo bem, não dá certo não. Esse relacionamento, ministério, igreja e família tem que andar junto e tem que estar nivelado. Biblicamente falando, em primeiro lugar Deus, sua família e depois a igreja. Não adianta você querer pôr a igreja na frente e deixar a sua família, não. Deus não tem prazer nisso. Então nós precisamos entender essa realidade. Que a família é uma obra-prima de Deus. É uma instituição sagrada, criada por Deus, com a missão de povoar a terra e com um significado de unidade social, selada pelo poder do Criador. Uma unidade social. E quando eu digo que o marido, ele é o protetor da família, é nesse sentido, irmãos, de que nós não podemos deixar que o mundo traga, devora a nossa família. Nós temos que lutar por isso. Não podemos abrir mão, porque Deus preparou uma esposa para você, para que você não ficasse só na solidão, sozinho. Porque as nossas escolhas, irmãos, elas são muito erradas. Eu quero uma coisa que aos meus olhos parece ser bom, mas lá na frente vai me trazer tragédia. Mas quando Deus prepara, não. Pode não dar segundo a vontade dos meus olhos, porque os meus olhos só vê o exterior. Deus vê o interior. Então os meus olhos parecem ser bom, mas lá na frente vai ser no meu canto da vitória. Então, meu querido, a cada dia, valorize aquela que Deus te deu. E ame com todas as forças do seu coração. Seja grato, carinhoso. Porque quando parte de nós o primeiro exemplo, toda a nossa família é infestada por aquele carinho, por aquele amor, por aquela graça.
Como que eu vou ensinar as minhas filhas a amar o marido e tratar bem se eu nunca amei a minha esposa e nunca tratei bem? Não tenho como ensinar. Mas quando eu pratico isso dentro da minha casa, os nossos filhos vão se lembrar do que nós somos. E como homens de Deus, principalmente, eu sou de uma época na minha infância que tinha um culto doméstico. Hoje ninguém nem sabe o que é isso, né? Aquele culto de família. Pai, mãe, os filhos se reuniam na mesa, o pai lia um texto, fazia uma oração, a mãe cantava os louvores, os filhos cantavam os corinhos, o pai ministrava a palavra, no fim todos oravam, davam graças ao Senhor por mais aquele dia, e estava ali realizado o culto doméstico. Os filhos, a família, vivia esse clima. Hoje nós estamos tomados pelo celular, pela televisão. Passamos horas, eu falo, porque eu nessa idade de 67 anos, às vezes eu fico pendurado no bichinho, né? Embora muitas pesquisas bíblicas, porque assim como ele tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Só que nós dificilmente escolhemos mais as coisas boas do que as ruins. Então nós precisamos voltar a esses costumes, irmãos. Aquele culto doméstico que tinha antigamente, que o pastor falava assim: ó, quarta-feira não tem culto aqui na igreja, mas vai ser na casa de quem? Aí o irmão manifestava lá, ia para a casa daquele irmão convidava os vizinhos, realizava ali um culto, almas eram salvas. É o relacionamento de família, isso é família, é a comunidade familiar. Isso traz fruto, isso traz bênçãos, isso traz muitas bênçãos para as famílias. Então nós precisamos entender essas verdades e colocar em prática. Porque o que está acontecendo? Nós estamos acostumando com as coisas que estão acontecendo lá fora. E não só acostumando, mas aceitando também. Os irmãos entendem que uma moda que lança está fora, daqui a pouco está dentro da igreja. Um jargão que lança lá no mundo, daqui a pouco está dentro da igreja. Então nós precisamos ter essa diferença de que a nossa vida é pautada. Nós vamos estar excluídos da sociedade. Não é isso. Tem muitas coisas boas, como eu digo aqui, tem muitas coisas boas que podemos adquirir através da internet. Por exemplo, as pessoas que não gostam de ler, mas gostam de ouvir, baixam uma Bíblia lá, falada, e cada dia coloca lá 4, 5 versículos para ouvir, e com certeza, daquilo que você ouve, prestando atenção, você assimila e guarda, no mínimo, 60%. Aquilo que você vê e ouve chega a 75%. Então, são recursos que estamos tendo, mas às vezes nós, como igreja, falhamos muito. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque a igreja, para ela ser sadia, precisa ter famílias saudáveis. Para que famílias não saudáveis, olha para mim, para você, para a tua família, para a minha família e veja a diferença, porque é para isso que Deus nos chamou, para ser diferente. A minha família cristã não pode ser como aquela família que não serve a Deus. Então nós precisamos fazer essa diferença, para que o mundo olhe para mim e para a sua e se renda. Às vezes o nosso testemunho fala mais alto do que uma palavra pregada. Fala mais alto. Olha para você, para a sua casa e fala: pai, não é inveja, não, Deus, é outra coisa. Quando vê Deus, não é inveja. Peraí, eu quero ser igual a aquele homem lá. Eu quero que a minha família seja igual a dele. O que ele faz para ter aquela família tão abençoada? Ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Então eu também quero ser. Mas infelizmente às
nos despertar para essa realidade. Então, a cada dia, nós temos aqui muitas coisas para dizer para casais. Como é um público, não podemos falar aqui muitas coisas que é para casais, coisas que é para solteiros, que precisam também aprender, mas coisas que é para a família. Nós precisamos começar a se alimentar disso, porque o diabo, ele não brinca. Eu fazia um trabalho de evangelista. Minha esposa, os irmãos que conhecem Ribeirão Preto, aquela baixada ali da rodoviária do Centro de Fácil, aquilo até a noite, irmãos, é terrível. E a gente saía às 11 horas da noite, ia para lá, distribuir folheto, pregar a palavra. 70% dos jovens que a gente evangelizava eram desviados. Não podemos mais, porque nós temos o poder de Deus na nossa vida e temos que lutar contra isso. Nós não podemos desistir de maneira nenhuma. A família que Deus te deu, ela tem um valor muito grande. E naquele dia, eu e você vai ter que prestar conta dela. Deus vai falar assim: Marcos, eu confiei a Silvia, as suas 2 filhas, os seus 3 netos por enquanto, eu não sei se vai ter mais. Eu confiei a você, o patriarca. Você é um patriarca. Olha para a história do patriarca Abraão. Quando Deus tirou ele lá da terra dele, era ele e a esposa. Vai para um lugar que ainda vou te mostrar. E através desse homem se formou uma família, a família se formou uma nação. E uma nação que através dela Deus se tornou conhecido no mundo inteiro. Através da sua família tem gente que precisa conhecer Deus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser um testemunho. Eu tenho que ser o patriarca da fé dentro da minha casa. Eu tenho que ser aquele que não desiste. Irmãos, às vezes a gente está em cima do púlpito pregando, você pensa que está fácil, não está não. Estamos pregando aqui, falando o amor de Jesus, mas o negócio está arrojado. Mas o Senhor prometeu que Ele vai estar comigo todos os dias. Assim como estará com você. Mas Ele disse para Josué: não olhe para trás, não passe e nem se espante, mas se esforça-te para cumprir os meus mandamentos e não se aparta do livro da minha lei. Porque assim como eu fiz, como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Por onde quer que tu passares, por onde quer que tu pisares, eu serei contigo. Então é isso, irmãos. Você é o patriarca da sua casa. Judá, um dia ele saiu, teve um episódio lá dos seus filhos que morreram, e uma das suas noras foi embora. E ela usou uma estratégia muito sutil, e vamos dizer assim, demoníaca, mas para tudo tem um aprendizado. E Judá agora vai para uma cidade, dá um passeio lá, e chegou lá, foi deitar com uma mulher. E então ela pediu algo de troca para que isso acontecesse. O que ela pediu de Judá? O lenço,
o cajado e o anel. É só que o diabo quer de nós, os patriarcas. O lenço significa as nossas costas. O anel significa o meu nome. E o cajado significa o nosso ministério. Se ele arrebentar com isso, acabou com a família. E lá fora é moda. Faz-se um contrato de coleção para viver junto. Cada um pega seu rumo e está tudo bem. Não é assim que a Bíblia ensina. Estão fazendo um contrato para viver 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ah, vamos ficar aqui juntos aqui 2 anos, 3 anos. Assina um contratinho aí, tá? E tem uns até que é um contrato de vida liberal. O dia que você quiser ir para a balada e ficar com alguém, você pode ir. O dia que eu quiser também eu posso ir. Não é isso, irmãos, não é isso. Porque a Bíblia diz que aquele que mancha, o casal que mancha o seu leito, Deus vai requerer dele. Então as coisas são muito sérias, mas isso virou moda lá fora. É moda, é normal. E não tem quem pregue, não tem quem combate com isso. Por quê? Porque hoje eu vou ser perseguido se eu falar, se eu combater. Cadê o João Batista da vida? Cadê os Elias da vida? Cadê o apóstolo Paulo da vida? Que combatia contra o pecado, contra o mal, fazendo com que a palavra na sua origem fosse levada até as pessoas. E a coisa cada dia está piorando, irmãos. Eu tinha um amigo que ele falava assim, irmãos, me perdoe, porque coisa que a gente não vai falar não, mas o cidadão ia pagar a pensão do filho, ele ia xingando, achando que estava fazendo muito. Misericórdia. Olha a situação que chegou ao mundo. O cidadão não ter amor pelo próprio filho, que é o sangue dele. Nós não podemos cair nessas tentações. Nós precisamos fazer como o Abacuque, gritar: Senhor, até quando os meus olhos verão essas coisas? Mas também tomar atitude e dizer: Senhor, eu quero que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está difícil, Senhor. Os meus filhos estão muito parteiros, não me obedecem. Tem que corrigir, porque hoje é um tal de passar a mão na cabeça. Não? Ah, não pode corrigir mais, senão vai ficar revoltado. Vai mesmo. E lá na frente, quando ele cair numa contradição mais grave ainda, ele vai acusar você dizendo: olha, sabe por que eu estou aqui? Porque você não me corrigiu. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E uma coisa que é bíblica, toda correção, a princípio ela não traz nenhuma alegria. Então não vai mesmo ficar feliz. Corrigir não vai ficar feliz. Mas lá na frente ele vai entender que aquela correção foi para que a vida dele fosse poupada de alguma tragédia. Então esse negócio de: meu filhinho, não faz isso não. Você quer ver eu ficar revoltado? É quando a mãe vai falar com o filho, o filho, uma mulher desse tamanho, xinga a mãe, fala palavrão para a mãe, e ela fala: menino, não faz isso não. Ai, na minha época, era um só na boca, uns 3 na orelha e mais umas varadas de uns 40 minutos. E nunca mais ia responder para a mãe. E não matou a mãe, eu estou aqui, ó. Irmão, o senhor era tão arteiro que eu apanhava de manhã, na hora do almoço e à tarde. E estou aqui, eu não morri não. E aprendi. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nunca fiquei trancafiado atrás de uma grade. Sabe por quê? Porque minha mãe e meu pai foram exemplo.
fiz arte sim, fiz coisa errada sim, mas toda vez eu lembro, meu Deus, nunca na minha vida perdi o tempo a Deus. Mesmo quando eu desviei, estava lá fora do mundo, fazia coisa errada, mas lembrava de Deus e falava, meu Deus, e não aceitava ninguém falar nada contra Deus. Por isso que a minha vida foi poupada e por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Então, não são coisas que nós precisamos, mas tem aquele negócio também, né? O pai vai corrigir e a mãe acha ruim. Cadê o consenso dos dois? Se o pai vai corrigir, porque precisa da coisa, eu não estou dizendo espancar. Os meus pais nunca espancou nós, não. Era sabe aquela varinha de goiabeira que não quebra de jeito nenhum? Você está chorando, pedindo para quebrar e ela não quebra. Nós estávamos numa idade que nós até orávamos para a varinha quebrar e ela não quebrava, chorando e orando para a varinha quebrar, e a varinha não quebrava. E a dona Margarida era brava, meu pai era coelho e coitadão, né? Eu vou falar com os meninos, já que passar. Mas a dona Margarida era uma caninana. Mas para a glória de Deus, os filhos foram educados. Então tem que haver essa correção. Porque nós, eu tive um irmão que deu muito trabalho e infelizmente ele morreu numa situação triste. Não tem nada pior que uma mãe do pai. É o filho numa situação tão deplorável que o mundo ele arrebenta isso. O diabo não está nem aí. Ele usa, pisa e joga fora. É isso que o diabo faz. Deus manda. Ele chama, ele prepara, depois ele envia, depois ele honra. Então é isso que nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos. Agora, quanto à igreja, irmãos, o que eu também estou um pouco assustado é que depois da pandemia, 10 para 9, tá bom? Oi? 10 para 9. É porque assim, irmãos, eu não entrei naquilo que eu estudei. Se depois os irmãos quiserem mais algum conteúdo para um outro culto, pode ser dia de semana, os irmãos falam que a gente tem ainda mais conteúdo. Mas aqui eu só estou transmitindo para os irmãos aquilo que Deus está colocando no meu coração. Então, o que eu quero dizer para a igreja hoje, os irmãos que depois dessa pandemia, quantas pessoas estão deixando de cultuar, arrumando motivo para não vir à igreja? Nós não podemos fazer isso. Tem uns pregadores que falam que Deus não precisa de ninguém, precisa de mim e de você, para continuar divulgando o Evangelho. Deus não vai usar o cavalo nem o burro, igual ele usou lá a muda para falar com o Balaão, né? Mas ele quer usar a minha e você para falar com este mundo. Ele quer usar a tua família para falar com este mundo. Porque nós ainda, como igreja, eu não sei se tem alguém aqui político, se tiver, me perdoe, mas também pós-pandemia eu nunca vi a igreja se envolver tanto com política, igual pós-pandemia. Sempre teve política. E como eu digo, eu tenho 67 anos e as historinhas da política é a mesma coisa. Não vou generalizar não, porque não posso fazer isso. E também não estou acusando ninguém. Mas promessa é dívida. E eles são colocados lá para fazer alguma coisa para a população. Mas o que eu estou vendo aqui é que a igreja às vezes está pegando muito essas coisas e não vai funcionar, irmãos. O mundo só vai mudar com a essência de Deus na vida da igreja. Fora disso não terá mudança.
que entraram lá e tentaram mudar? Ah, pastor, mas o senhor está sendo grato de muitas coisas que... Sim, mas se Deus capacitou aquela pessoa para aquilo, a obrigação dele fazer. Como Deus me levantou para pregar, então eu tenho que pregar. Porque foi para isso que Ele me chamou. Ele não me chamou para ser um artista, Ele não me chamou para ser um culto, Ele não me chamou para ser um influencer, não. Ele me chamou para ser um pregador. Então eu tenho que ser um pregador. Então se Ele chamou alguém lá de fora para pôr lá dentro do executivo, do legislativo, ou seja, onde for, para fazer uma certa diferença, é obrigação, é dever dele. Mas nós, igreja, a nossa esperança tem que estar alicerçada em Cristo. E às vezes, influenciando os nossos membros, não, porque vocês têm que votar nesse. Não tem o direito, irmãos. Agora, o que nós precisamos fazer é orar para Deus dar a direção correta. Porque quantos que entraram lá e falaram, vou fazer diferente, não fez. E até apoiou o que é errado. E hoje nós vemos aí coisas que estão acontecendo. Que eles estão, irmãos? Eles não estão cumprindo a Constituição. Porque a Constituição ela cobra tantas coisas, tem tantas coisas, a lei escrita lá, que hoje não está sendo cumprida. E isso está afetando a sociedade. Os direitos morais do ser humano. Os direitos econômicos de um país. E o que acontece? Quanto mais o país fica na miséria, mais cresce a marginalidade. Um país que não tem a educação correta para que a cultura seja igualitária para todos, não vai ter crescimento. Mas infelizmente hoje nós estamos vivendo aquele ditado: na terra de céu, quem tem uns olhos é ele. Mas a igreja, ela é muito forte para se despertar e fazer algo que pode mexer com a nossa nação, através da direção da palavra de Deus, através do poder de Deus na nossa vida. Mas isso tem que começar lá em casa, na minha família. Eu não posso sair para consertar a família dos outros, eu tenho que consertar a minha. E através do exemplo da minha família, outras famílias serão abençoadas. Não foi que Deus disse para Abraão? Através de ti, as nações da terra, as famílias